Bom dia, turma, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Nós já estamos falando há algumas semanas, né? Como tudo começou, como os negros chegaram no Brasil, como foi todo esse processo. Começamos da África para o Brasil e passamos pelo tráfico, né, navios negreiros, né, os tráficos dos negros, a vinda para o Brasil, por que eles vieram para o Brasil, pela mão de obra barata, e como foram escravizados, humilhados. Passamos pelas leis de pouco efeito, foi a Lei Eusébio de Queiroz, que foi a lei que proibiu a chegada dos navios negreiros ao Brasil, mas tinha um motivo para que esses navios fossem proibidos, porque o Brasil já estava ficando com mais negros do que brancos, então por isso foi proibida a chegada dos negros ao Brasil. Passamos também pela lei do ventre livre, passamos, dentre outras leis, do sexagenário, e também chegamos na Lei Áurea. Nós conversamos sobre isso a semana passada, né? Das leis de pouco efeito. Então, por último, a Lei Áurea, que foi a lei que, enfim, deu a liberdade aos escravos. Então, foi motivo de muita comemoração. As cidades, as capitais no Brasil foram tomadas por festa. Durante 7 dias, houve festas pelo Brasil todo. Salvador, Rio de Janeiro, ficou lotado. As praças ficaram lotadas. Foram realmente 7 dias de muita festa. Então, até aí, tudo bem. Foi ótimo, foi comemorada, foi uma libertação que foi muita luta para poder chegar nessa libertação. Mas, por outro lado, depois que passou os 7 dias, como é que eles viveram? Como é que foi a vida dos negros depois desses 7 dias? Bom, não foi fácil. Então, o nosso tema é depois da abolição, tá bom? Então, depois da abolição, depois desses 7 dias de comemoração, de festa, de muita alegria, então veio todo o processo de perseguição e preconceito. Por quê? Porque os negros estavam livres, tinham o direito de ir e vir, né? Tinha a sua liberdade de volta, que foi aquilo que eles tanto lutaram, porém, foi criada a Lei Áurea, mas não foi criada nenhuma lei que resguardasse os seus direitos. Hoje, quando a gente trabalha, né? Eu sou funcionária, os pais de vocês, quem acompanha vocês são funcionários. Quando a gente trabalha numa empresa, tem um tempo de serviço, né? A gente presta serviço por um determinado tempo e a lei nos resguarda. Quando a gente sai, a gente tem seguro-desemprego, a gente tem um tempo de serviço e assim vai. Naquela época, os escravos trabalhavam, além de serem escravizados, humilhados, maltratados, eles também não tinham nenhum benefício. Não tinham dinheiro, eles não recebiam pagamento, e também não foi criada nenhuma lei para que quando eles fossem libertos, eles tivessem algum direito. Então, eles foram libertos, mas eles não tinham casa, eles não tinham trabalho, eles não tinham nenhuma renda. Então, isso tudo aconteceu, eles ficaram sem saber para onde ir, muitos passaram a ir para as cidades, sair daquela fazenda onde foram humilhados, onde foram maltratados e ir para outro local. Aí já foram taxados de vários nomes, dentre de preguiçosos, vagabundos, dentre outros nomes. E quando eles chegavam naqueles outros locais, onde eles escolheram para ir, as fazendas, as cidades, eles não tinham escolhas, porque os donos das fazendas não queriam pagar pelo serviço deles. Então, como eles não tinham para onde ir, não tinham dinheiro, não tinham trabalho, eles acabavam ficando, apenas trocando o serviço que eles prestavam por alimento e moradia. Então não mudou nada, eles continuaram sendo escravizados. Outros, como não aguentaram a pressão, não tiveram onde morar, não tiveram onde ficar, não tiveram renda, acabavam voltando para o seu país de origem, a África. E outros também
tentavam, né, a vida na cidade, mas não conseguiam emprego porque não tinham estudo, não tinham conhecimento, e aí acabavam sem saída e iam para as periferias das cidades. E aí foram criadas as comunidades negras, que foram ficando repletas de negros que não tinham escolha de vida, não tinham moradia, não tinham estudo e não tinham sequer uma lei que resguardasse os seus direitos, apenas lhe davam a liberdade. Então, continuou todo aquele preconceito, toda aquela humilhação. Só que agora, eles sendo livres, teoricamente, eles eram livres, né? Na prática, eles eram livres. Mas, na vivência, no dia a dia, que eles viviam, não era isso. Eles não eram livres. Eles continuaram sendo escravizados, mesmo tendo o seu direito de liberdade. Bom, turma, essa foi a nossa explicação de hoje, tá? E eu vou passar um trabalho para vocês. Vou deixar aqui também embaixo um linkzinho para vocês darem continuidade ao estudo, ler um pouquinho mais, aprender um pouquinho mais. A gente sabe que o nosso tempo aqui não é muito grande, então a gente tenta resumir um pouco o nosso conteúdo, mas vocês sabem que qualquer dúvida vocês podem estar entrando em contato, que eu vou estar disponível para tirar as dúvidas de vocês. Oi, turma. Também eu estou na escola de plantão todas as quintas-feiras. Fico na escola das 8 às 12 para tirar dúvida. Se vocês eventualmente quiserem ir lá verificar alguma atividade, vou estar na escola, tá bom? E vocês também podem mandar mensagem, podem ligar, que eu vou estar aqui para ajudar vocês. Outra coisa, a atividade de vocês vai ser o seguinte: vocês terão o prazo de uma semana, de hoje, quinta-feira, até a próxima quinta, para entregar na escola. É um trabalho avaliativo, onde vocês vão fazer com capa, contracapa e realizar a atividade que eu vou pedir. O que eu quero que vocês façam? Uma história em quadrinho, que tenham desenhos, que seja uma história bem montada, por isso que vocês vão ter esse período de uma semana, sobre a perseguição e o preconceito vivido pelos negros depois da abolição, tá bom? Imaginem, usem bastante a criatividade de vocês, leiam o link que eu vou deixar aqui, revisem o nosso conteúdo, as nossas aulas, para poder vocês criarem isso e façam com muito carinho, com muito amor e com muito cuidado. Qualquer dúvida, estou aqui.